Mauro, ele não deve, pelo menos ao que tudo indica, ele não deve ficar no Flamengo, né? O Flamengo ofereceu lá um contrato, aliás, muito bom para ele, ele não topou. Será se ele vai voltar atrás agora? Mas o fato é que vai chegar no fim do ano e o Gabigol talvez não tenha time para ir. Pode ter até uma proposta daqui para diante, mas agora, se fosse hoje, ele não teria para onde ir. O Gabigol, que é um caso raríssimo de uma queda técnica vertiginosa, né? Eu acho que para onde ele vai ter, talvez não tenha aquilo que ele pretende ganhar, né? Mas sempre tem um maluco aí disposto a contratar. Eu falo maluco porque assim, o que não se discute é sempre uma discussão de um jogador imaginário, né? O Gabriel Barbosa é um jogador imaginário em 2024, né? As pessoas imaginam que ele possa jogar um grande futebol, porque ele não faz há 2 anos praticamente. Em outubro agora vai completar 2 anos que ele não faz grandes jogos. Então, com base em que alguém acha que o Gabriel vale? Eu já achei um absurdo o Flamengo oferecer aumento de 50% por mais um ano de contrato. Pela história dele no clube, no máximo a prorrogação do contrato atual. No máximo. É um reserva de luxo, um jogador que não dá retorno, agora está machucado, tem o problema lá do julgamento do caso lá do exame antidoping, né? Que ele pode ser punido ainda, pode ficar uns meses aí fora de combate por conta daquela bobagem que protagonizou. Então, é um jogador imaginário. Imaginário. E caro. Caro. Não é barato. Para ele recusar o que o Flamengo ofereceu, que foi o salário dele, que é alto, mais 50%, imagine quanto ele vai querer receber de um outro clube, que ele vai querer vender os direitos para esse clube, como acontece sempre, como está acontecendo com o Alexandre do Flamengo, como está acontecendo agora aconteceu com o Michael, e certamente o Felipe Anderson. Alguém acha que o Felipe Anderson foi lá só pelo salário. Claro, o cara negocia o salário em luvas significativas, que significam o quê? A compra dos direitos. O jogador vende os direitos para o clube que está contratando. Hoje em dia, os caras querem vender os direitos para o clube que o mantém sob contrato, na renovação, imagina chegando para vestir uma nova camisa. Então, um jogador caro, o retorno técnico dele é baixíssimo, ou não há, em alguns casos, né? Não é de hoje. Uma tentativa do Palmeiras, na minha visão, muito estranha, porque não combina, inclusive, com o perfil do elenco, não combina com a comissão técnica, o perfil do jogador que ele é, e numa fase péssima, que dura muito tempo. Né? Talvez seja um momento de lucidez, porque o risco é grande. Você colocar a grana que envolveria essa negociação para alguém que não consegue jogar. Esse é o ponto. Não é que ele está machucado, ele está com a lesão muscular agora, mas não é que ele sofreu uma grave lesão ou coisa. Não. Ele tenta, ele corre, ele não está fora de forma, não estava, né, até se machucar, mas não consegue jogar. Não consegue. Não faz diferença. Chega a cair sozinho com a bola. Em alguns lances, se atrapalha com a bola. Aconteceu na final da Copa do Brasil. Primeira participação dele. Então toda a discussão sobre ele, o Tirone, é um jogador imaginário. O Gabriel, o O, Gabigol, ninguém sabe onde anda. O Gabriel Barbosa, tá lá. Mas o Gabigol, olha, esse sumiu faz tempo. o Leandro Molim fala: Michael, em um jogo já fez mais que o Gabigol em um ano. De fato, o Michael acabou de estrear de volta no Flamengo, fez o gol, um dos gols contra o Red Bull Bragantino. E o Luiz Donald Zambrana, que deve ser um aficionado por carros, ele fala: Gabigol é uma Captiva 2010, ninguém quer. E depois ele fala: Gabigol é muita marra e pouco futebol. Fiat Maré, diz ele sobre o Gabigol. E vou repetir o que eu disse: para mim é muito espantoso, porque ele foi um jogador, talvez o principal, talvez não, acho que o principal jogador, certamente o principal jogador do Brasil ali em 2019, depois em 2020 também. Cara, jogou demais o Gabigol, um atacante letal, perigosíssimo, fazia gol de canhota toda hora e de repente, o cara não vira mais. Eu queria entender também, Danilo, o que parece estranho também é isso que o Mauro falou, né? Não parece nem muito o perfil do Palmeiras para ele ter feito esse pré-contrato, enfim, agora tá retirada a proposta, mas para o Palmeiras fazer isso. Só que olhou e falou assim: bom, talvez não seja o caso. Porque eu lembro que teve Palmeiras e Flamengo, ele saiu lá conversando com o Everton, todo amigo da galera Sim. do Palmeiras e tal, né? É, o Gabigol, ele, tirando esse episódio que teve ali da camisa do Corinthians, na época falaram que o pessoal do Flamengo não gostou muito, os jogadores e tal, mas geralmente ele tem mais problemas com os treinadores do que com os jogadores no convívio, né? Quando a gente ouve, quando a gente vê como é, e ele conhece o Everton das Olimpíadas, da seleção brasileira, naquele papo com o Everton tava o Davi Luiz também ali antes, ele normalmente tem um bom relacionamento.
E eu também fiquei bastante curioso, e não tanto pelo aspecto técnico, porque eu concordo com o Mauro que ele não jogou nada nas últimas temporadas, na última temporada especialmente, mas quando o Palmeiras faz uma proposta, eu imagino que eles apostem que tem a chance de recuperar. O que me chamou a atenção é justamente a parte extracampo do Gabigol, né? Que, como eu disse, ele já teve problema com técnico na Europa, já teve problema com o Tite na seleção, já teve problema em outros momentos, normalmente com o treinador. E o Abel é um cara que tem uma cartilha muito rígida, uma questão de regras e subir a montanha e tudo mais. Então também, na época, me parecia que o perfil do Gabigol não era muito o do elenco do Palmeiras e dos jogadores que o Palmeiras normalmente contrata. Na época eu lembro até que falei, pô, entre os dois que estão aí no mercado, naquela época estavam falando que o Gabriel Jesus poderia sair do Arsenal, entre Gabigol e Gabriel Jesus, o Jesus era muito mais o perfil do elenco do Abel do que o Gabigol, né? E eu acho que o Gabigol, para ele perceber onde ele chegou e o momento que ele está da carreira, ele tem que dar alguns passos atrás, olhar e falar, olha, realmente eu estou embaixo aqui, não dá para eu querer pedir o mesmo salário de quando eu estava resolvendo todo o jogo no Flamengo, não dá para eu querer luva como se eu fosse a maior estrela do futebol nacional, porque ele não é mais. Ele hoje é reserva do Flamengo, se estivesse no Palmeiras, se estivesse no Atlético Mineiro, se estivesse no São Paulo, jogando essa bola que ele está jogando hoje, também seria reserva nesses times. Então é bom que ele repense a carreira dele, porque ele é muito jovem para chegar nesse momento que ele está agora, que ninguém está acenando com um grande contrato para ele mais, com essa retirada do Palmeiras. Ele deveria repensar um pouco dessa questão, né, Tironi? Pois é. De sexta-feira ele faz 28 anos. Nessa sexta-feira. Agora, isso que o Danilo falou, assim, é tudo que ele não faz. Autocrítica Pois zero. Zero. Isso. Zero. E veja a reação do seu empresário numa entrevista à Sport TV, logo depois da proposta do Flamengo. Houve uma reação, eu entendi aquilo como uma reação indignada até. Quer dizer, o cara não joga nada, nada há um tempão, arruma 1000 problemas, manda beijo para o técnico adversário depois de perder um jogo decisivo, veste camisa de time adversário, sai gesticulando para a torcida quando é vaiado porque jogou mal, arruma esse problema lá com a comissão antidoping, uma coleção de problemas, maiores e menores. E não joga nada há um tempão, vai fazer 2 anos. Aí tem uma proposta, eu renovo com você, te dou 50%. É uma nova chance de você mostrar que você vale isso. Eu estou te dando um aumento ainda, hein? E o cara ainda fica indignado. Quer dizer, eu acho, para ficar indignado, é o torcedor do Flamengo, o cara vai oferecer 50% de aumento. Você já viu isso? Você trabalha pior e ganha aumento. É um negócio maravilhoso isso. Futebol é mágico, né? Olha, você está trabalhando mal, seu trabalho está uma porcaria, mas eu vou te dar 50% de aumento. Normalmente o cara é demitido quando o cara vai mal. É um negócio impressionante isso aí. Assim, é um mundo de fantasia, sabe? De É. fantasia. O E Gabigol, ele demonstra, seguidas vezes, não tem nenhuma autocrítica, eu acho que é péssima para ele. Perfeito. Ele sofre de um mal muito parecido com o Neymar também, que é não saber lidar com o não. Eles não sabem lidar com o não, eles não têm ninguém no entorno deles que faça um contraponto do tipo, cara, você tá na pior, calma, você não tem que continuar assim, você não tá na crista da onda mais. Eles não têm esse tipo de pessoa no entorno, eles têm as pessoas que só continuam jogando para cima. E os dois, eu vejo os dois jogadores, tem vários outros, mas os dois famosos aí, né, Neymar e Gabigol, a dificuldade de lidar com o não. Eles são bem parecidos, né? Inclusive o Neymar e o Gabigol. Os dois vieram do Santos por uma coincidência, mas de qualquer forma eles são bem parecidos mesmo no seu comportamento. E é curioso isso, né? É uma falta de olhar para si mesmo e falar, não, peraí, deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui. Acho que não está muito legal, né? Não, não é o caso de E a eu gente fala pedir isso mais porque ele já aumento. jogou bola, né, Tirone? Os dois, no caso, né? Não Acabei é de que falar, assim, eu achei, não, para mim os dois jogam bola. sim. Não, para mim o Gabigol foi o melhor jogador do Brasil com sobras em 2019, 2020. Ele jogou demais, jogou muita bola. Enfim, a galera falou assim: o Gabigol não seria uma boa no Corinthians? Fala aqui o Nandinho Soares. O Corinthians já teve esses namoricos com. O Corinthians é capaz, porque o Corinthians tá aí. Não, deixa comigo, eu contrato mesmo, Vem não tem aí. dinheiro, mas. E é capaz do Corinthians dar esse aumento aí que ele tá querendo no Flamengo. O Corinthians chega lá e fala assim: eu pago, deixa comigo. É capaz de acontecer. A gente vai falar do Corinthians daqui a pouco, porque tem questões problemáticas no Corinthians. E olha só quem chegou aqui nesse momento. Ele mesmo, vocês da imprensa. Bom dia, Tirone Danilo Lavieri. Malaça.
O Gandula do Verdão falou umas besteiras para os jogadores de São Paulo. Pedirão interdição do Allianz. Já o segurança bombadão com cabelo moicano saiu distribuindo bordoadas à torta e à direita por 2 vezes. Merece o quê? A gente falou sobre isso aqui no começo, que deveria ser, além de ser suspenso pelo Vasco, a CBF tem que intervir nesse negócio. Falar, meu, qual que é? E, sei lá, ou punir o Allianz, não, o São Januário, o Vasco, isso que tem que acontecer. Não dá para esses caras entrarem em campo, o cara não tem nada a ver com o jogo, entrar em campo e fazer essas coisas. Ele, o cara do Palmeiras, e por aí vai. O Luiz Donald Zambrana fala: quem vive de passado é museu. Vocês da imprensa, além de mala, é surdo. Ele falou, a gente falou aqui exatamente sobre isso, É meu caro surdo. vocês. Vocês da imprensa, você é surdo. Que Ô, malaça, hein, mano? ô Danilo, Paulo César tá reclamando aqui, ó. Fala, enquanto isso, vamos para o Mundial 25 com o Rony. Dada a desistência do Palmeiras com relação ao Gabigol. Entre o que o Rony tá jogando hoje e o que o Gabigol tá jogando hoje, eu fico com o Rony. Ué, parece os dois estão maluco a gente jogando? falar, mas é verdade. Tem um que entrega mais, pelo menos tem uma dedicação inatacável, né? A do Rony nos jogos. O cara se O Rony mata em todo participou dos jogo. últimos 5, 6 gols do Palmeiras, ele participou de todos. Verdade. É isso mesmo. É verdade. Jogador operário, e eu acho um ótimo jogador, eu gosto dele. Bom, muito bem. Ô Danilo, você teve festa de comemoração dos 110 anos do Palmeiras. E a Leila, claro, evidentemente, presidente do Palmeiras, estava lá e, evidentemente, foi perguntada sobre a questão da fala machista do Abel no fim de semana para a repórter da Band News FM, a Aline Fanelli. Uma resposta completamente atravessada, desnecessária. Ele soltou um comunicado sobre isso, falando que foi um mal entendido, não sei o quê. E esperava-se, todo mundo falando, e a Leila não vai falar? A Leila não vai falar? E você esteve com a Leila. Conte pra gente, Danilo. Pois é, a gente. Alguns membros da imprensa foram convidados para essa festa de ontem. Foi lá no Parque Mirante, no Allianz Parque. E a Leila, em determinado momento, sentou para conversar com a gente e estava explicando a posição dela, né? E aí aqui é a informação e a posição dela, não tem nada a ver com a minha opinião. Ela disse que não vai se manifestar sobre o caso, porque ela entende que não pode, o fato de ela ser mulher não pode virar um fardo, uma obrigação de ela, toda hora que algum caso de machismo acontecer, ela não vai ficar se pronunciando o tempo inteiro por isso, mesmo que isso envolva um funcionário dela, como foi no caso do Abel Ferreira com a Aline Fanelli, a repórter do Grupo Bandeirantes. Eu ainda, na mesma hora que ela estava falando disso, eu mesmo questionei, falei, mas, presidente, você não entende que por você ser a mulher, a única mulher presidente de um time da Série A, pelo discurso que você fez sobre as bandeiras do feminismo, sobre a convocação de coletiva só para mulheres, que inclusive eu elogiei, falei, ok, acho legal a medida, não estou criticando essa coletiva, mas a partir do momento que você toma essas medidas, você não acha que cria uma nova responsabilidade, uma necessidade de você se posicionar neste caso específico, porque o Abel é o comandante da sua equipe? Ela disse que não, ela entende que não tem porquê ela ficar falando sobre o caso. Ela disse que conversou pessoalmente com o Abel, que ela concorda que o Abel foi mal e que conversou com o Abel, que ela vê o caso encerrado após o Palmeiras soltar uma nota em conjunto, junto com o Palmeiras nas redes sociais. E então ela entende que o caso está encerrado e que não há comparação, por exemplo, de quando ela aproveitou o fato de dela estar como chefe de delegação da seleção brasileira, e teve a fala dela do Daniel Alves e do Robinho. Ela disse, olha, não tem nenhum tipo de comparação com esses dois casos. Eu acho que a gente está falando de coisas totalmente diferentes e que ela não vai ficar se posicionando toda vez que um caso de machismo acontecer só porque ela defende a bandeira do feminismo. Essa é a posição da Leila Pereira, do que ela falou, e repito, questionei sobre essa questão dela ser, sobre ela ser hoje a bandeira do feminismo no futebol, mas ela disse que não precisa se posicionar todos os momentos que algum caso desse acontecer.